Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos vós. Dando continuidade em nossos estudos, falando da conversão à salvação, agora no capítulo 6. No capítulo anterior, eu vos falei que o novo nascido de Deus vai aos poucos, progressivamente, se tornando o oposto do velho homem. Li para vocês a carta aos Efésios no capítulo 4, do versículo 17 até o versículo 19. Fiquei de ler para vocês ainda esta mesma carta aos Efésios no capítulo 4, do versículo 22 até o versículo 24, a carta aos Romanos, capítulo 6, versículos 19 e 22, e a primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, versículo 49. Vejamos Efésios, no capítulo 4, do versículo 22 ao versículo 24. No sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. O versículo 22 nos diz que nós, nascidos de Deus, não devemos mais ter postura de velho homem. Isso significa dizer que nós devemos abrir mão do nosso próprio eu. O nome disto é abnegação. Negar-se a si mesmo, abrir mão do seu próprio querer. O velho homem se corrompia, ou seja, o curso deste mundo enganou aquele coração puro, fazendo-o enxergar valores naquilo que na verdade não tem valor algum. Com isso, ele conseguiu corromper a mente daquele homem puro, através das concupiscências do engano, fazendo-o cobiçar bens, bênçãos, prosperidades e prazeres nesta vida. No versículo 23 diz: E vos renoveis no espírito do vosso entendimento. Isso é o mesmo que dizer: saia desse engano, enxergue a verdade, dê valor àquilo que realmente tem valor. Ora, em se falando de santidade, salvação, vida eterna, o que é que realmente tem valor? Os bens materiais? Com certeza não. Quando ele diz para renovar no espírito do vosso entendimento, ele está dizendo para o novo nascido de Deus enxergar aquilo que realmente importa para a santidade, a salvação e a vida eterna. No versículo 24 ele diz: E vos revistais do novo homem. Quer dizer, despa-se do velho homem e vista-se novamente do novo homem, que é criado segundo Deus, não segundo este mundo, nem seguindo os valores deste mundo, nem os prazeres deste mundo, nem o curso deste mundo. Continuando, ele diz: vivendo em justiça e retidão procedentes da verdade. O que quer dizer retidão procedente da verdade? É se manter no caminho reto, não se deixando desviar da verdade de Cristo Jesus. Por exemplo, quando um certo alguém que valoriza as coisas desta vida, que segue o curso deste mundo, valorizando coisas materiais, buscando bênçãos nesta vida, te incentiva a correr junto com ele, buscando bênçãos, prosperidades, prazeres, corrente disso, campanha daquilo, nada visando o que é santo, espiritual
e que tenha valor para a vida eterna, te incentivando somente a valorizar as coisas desta vida. Este alguém está te incentivando a sair do caminho reto da verdade de Cristo Jesus. Está te incentivando, está tentando te seduzir a se desviar do caminho reto da verdade de Cristo Jesus, tentando te convencer a valorizar aquilo que o Senhor Jesus Cristo veio ensinando a desvalorizar. Essa desvalorização, o Senhor Jesus Cristo nos ensina lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, do versículo 25 ao versículo 34. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valei vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Porquanto não vos inquieteis, dizendo, que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que se preocupam com todas estas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Observem que no versículo 32, o Senhor Jesus Cristo deixa bem claro que estas preocupações pertencem aos gentios, ou seja, aos não convertidos, aqueles que não nasceram novamente, àqueles que seguem o curso deste mundo, o curso desta vida. O que o Senhor Jesus Cristo verdadeiramente valorizou foi a vida espiritual, aquilo que é de grande importância para a santidade, a salvação, a vida eterna. Ele mesmo disse que a vida de um homem não consiste na abundância de bens que esse homem possui. Isso está escrito lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 12, versículo 15. E o Senhor Jesus Cristo disse isso exatamente quando havia uma demanda por bens materiais. Retidão da verdade é seguir a verdade sem se desviar dela. É não dar valor àquilo que na verdade não tem valor. Porque o nascido de Deus é espiritual. Aquele que é espiritual tem que dar valor ao que é espiritual. O curso deste mundo não é para os espirituais, mas sim para os materiais. O velho homem é material. Por isso o velho homem segue o curso deste mundo, dando valor às coisas materiais, porque ele é terreno, ele é daqui. Mas o novo nascido de Deus é celestial. Então ele tem que não dar valor às coisas daqui, buscando, se empenhando, se dedicando, se afadigando pelas coisas que são espirituais, santas, eternas. O velho homem vivia trabalhando, se esforçando, se afadigando atrás de coisas materiais, atrás de bênçãos,
de prosperidades, construir casas, possuir bens, veículos, ter uma vida regalada, com muitos prazeres, acumulando muitos bens, sempre se preocupando com o amanhã, como é que vai ser amanhã, quanto dinheiro eu vou ter amanhã, quantos bens eu vou ter amanhã. Coisas que, na verdade, para o novo nascido de Deus, nenhum valor tem, mas que o curso deste mundo, ditado pelo príncipe da potestade do ar, nos fez ver que essas coisas têm muito valor, sim, que a vida de um homem consiste, sim, na abundância de bens que ele possui. A essa fadiga, a esse empenho, a essa dedicação, a esse cansaço por correr atrás de coisas materiais, de bênçãos, de prosperidades, o Senhor Jesus Cristo chama de loucura. É o que o Senhor nos diz no Evangelho de Lucas, no capítulo 12, versículos 20 e 21. Louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? De quem será? Assim é todo aquele que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Isso porque a vida de um homem não consiste na abundância de bens que ele possui. Mas devemos fazer uma separação entre supervalorizar as coisas desta vida e zelar pelas coisas desta vida. O nascido de Deus não deve supervalorizar as coisas desta vida. Observe que o Senhor Jesus Cristo disse: não é a vida mais importante do que o alimento e o corpo mais importante do que as vestes? Ele estava dizendo o que é importante. Ele não está dizendo que o alimento não é importante. Ele não está dizendo que as vestes não são importantes. Essas coisas materiais têm a sua devida importância. O que nós não devemos é supervalorizar. Fazer da conquista destas coisas o nosso alvo, a nossa meta, o nosso objetivo. Essas coisas, para o novo nascido de Deus, devem ser usadas e com zelo. Nós devemos ser zelosos naquilo que temos, naquilo que conquistamos, naquilo que possuímos. Nós temos que ser zelosos. Não é a mesma coisa de supervalorizar. Você tem um carro, você tem que zelar desse carro. Quando você zela desse carro, quando você leva ele para fazer uma manutenção, quando você vai calibrar o pneu, quando você vai alinhar a direção, quando você troca o óleo, quando você coloca uma pasta no seu carro para dar um lustre, quando você põe um cheirinho no seu carro para evitar mau cheiro, o nome disso não é supervalorização. O nome disso é zelo. Você está sendo fiel àquilo que Deus te deu. Então, como Deus está vendo que você é fiel àquilo que Deus te deu, seja pouco ou seja muito, o Senhor irá se agradar. Mas não é o mesmo que supervalorizar. Porque entre a vida e o alimento, o Senhor Jesus Cristo está dizendo que a vida é mais importante. Entre o corpo e as vestes, o Senhor Jesus Cristo está dizendo que o corpo é mais importante. Porém, o corpo precisa das vestes. Observe que o Senhor Jesus Cristo disse assim: quando fordes perseguido em uma cidade, fuja para outra. Ora, aquele que supervaloriza a casa que conseguiu comprar com tanta dificuldade, aquele que supervaloriza a casa que conseguiu construir depois de tantos anos de labuta, poderá ser comparado à esposa de Ló, que devido a tamanha valorização, olhou para trás e ficou no meio do caminho. Do mesmo jeito,
essa supervalorização às coisas desta vida podem fazer com que esse novo nascido de Deus, quando for perseguido e tiver que abandonar tudo, seja impedido por essa supervalorização. Se pararmos para pensar no que o Senhor Jesus Cristo disse: louco, hoje te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será, de quem será? Porque, meus queridos e amados irmãos, fisicamente todos nós morreremos um dia. E tudo o que cada um construiu, de quem será? Para quem será? Nada levaremos, nada de material levaremos. Tudo ficará aqui para outros desfrutarem. Mas e quando chegarmos diante de Deus? O que teremos produzido para o reino dos céus? Quem deseja chegar diante de Deus com as mãos vazias? Porque o empenho para as coisas desta vida impede o empenho para a riqueza diante de Deus, para o acúmulo de bens no reino dos céus, de bens espirituais. Ou corremos para o reino dos céus, ou corremos para o reino desta vida. Então tudo ficará aqui. Ele chama de loucura porque se empenhar em acumular bens para uma vida passageira, transitória, que tem um determinado tempo de permanência, e nada acumular para uma vida que é eterna, é loucura. Quando o Senhor diz: guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. O que é a coroa? Coroa simboliza reino, simboliza governo, simboliza principado celeste. Coroa simboliza posses. Coroa simboliza poder. Essa coroa foi adquirida quando o novo nascido de Deus corria acumulando bens nesta vida? Com certeza não. Aquele que corre acumulando bens nesta vida, nem coroa ele tem para perder. Nem coroa ele tem para perder. Porque nada ele acumulou para o reino dos céus. Quando em Apocalipse diz assim: porque para Deus compraste homens de toda tribo, língua, raça e nação. Para Deus fizestes reis e sacerdotes, e sobre a terra eles reinarão. E o que é que isso quer dizer? Aqueles que foram comprados pelo Senhor Jesus Cristo são os nascidos de Deus, que serão reis. Rei significa que vai ter domínio sobre povos. Sacerdotes significa que terão o seu lugar sacerdotal, a sua autoridade sacerdotal. Sobre quem? Sobre outros. Significa que uns serão grandes no reino dos céus, outros serão pequenos no reino dos céus. Uns serão autoridades no reino dos céus, outros serão simplesmente cidadãos no reino dos céus, que não é pouca coisa. Eu não estou falando assim menosprezando. Eu só estou falando que cada um colherá aquilo que plantar. Cada um será recompensado segundo as suas obras. Então aquele que é novo nascido de Deus e continua seguindo o curso deste mundo, acumulando bens para esta vida, e nada acumula para o reino dos céus, como poderá ele ser um rei ou um sacerdote? Como poderá ele ter uma coroa se nada ele acumula para o reino dos céus? Se tudo que ele acumula é para esta vida, se o seu empenho, a sua dedicação, o seu foco, a sua meta, o seu alvo é bênçãos e prosperidades. E por que o Senhor Jesus Cristo pode chamar de loucura toda esta valorização às coisas materiais? Porque ele nunca seguiu o curso deste mundo. O principado da potestade do ar nunca conseguiu contaminar o coração do Senhor Jesus Cristo. Nunca conseguiu
convencê-lo, apesar de muito ter tentado lá na tentação do monte, quando o inimigo mostrou para o Senhor Jesus Cristo todos os reinos da terra, ele não conseguiu convencê-lo a se desviar do reto caminho da verdade do Pai Celeste. O Senhor Jesus Cristo nunca valorizou as coisas desta vida. Ele nunca se desviou do reto caminho da verdade do Pai. Antes, muito pelo contrário, o Senhor Jesus Cristo veio tentar nos fazer ver o quanto nós estávamos enganados e desviados do reto caminho da verdade, seguindo no caminho do desvio, não no caminho reto. Mas, infelizmente, essas preocupações é que ocupam a mente de muitos crentes. Preocupações como: e a minha bênção? E a minha prosperidade? Coisas que, na verdade, nenhum valor têm para a santidade, nem para a vida espiritual, nem para a salvação, nem para a vida eterna, nem para o reino de Deus. Essas preocupações servem muito mais como espinhos e pedras que sufocam a raiz da semente, que é a palavra de Deus, semeada nos corações, impedindo que essa semente germine, brote, tenha raízes profundas e se torne em árvore que produza muitos frutos para o reino de Deus. Vamos ver agora a carta aos Romanos, no capítulo 6, versículos 19 e 22. Falo como homem por causa da fraqueza da vossa carne. Assim como oferecestes os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade para a maldade, assim oferecei agora os vossos membros para servirem à justiça para a santificação. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Em resumo, aquele que é nascido de Deus tem que se dedicar àquilo que frutifique para a justiça e santificação para a vida eterna. Vejamos agora a primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, versículo 49. E assim, como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos trazer também a imagem do que é celestial. Isso quer dizer, não sejamos semelhantes ao que é terreno. O terreno é o velho homem. Nós não devemos ser semelhantes ao velho homem, mas sim semelhantes ao que é celestial, ou seja, ao que é espiritual, correndo atrás do que é celestial. Todos estes textos nos ensinam como, aos poucos, gradativamente, o novo nascido de Deus vai se tornando cada vez mais o oposto do velho homem e cada vez mais se tornando a semelhança de Deus, tendo cada vez mais prazer nas coisas que agradam a Deus e sentindo cada vez mais vergonhas em suas fraquezas, pecados, falhas e tropeços. Como é dito na carta aos Romanos, no capítulo 6, versículo 21. Naquele tempo, que resultado colhestes? Somente as coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim delas é a morte. Significa dizer que aquilo que antes era prazeroso ao velho homem, hoje, para o novo nascido de Deus, é motivo de vergonha.